Fala aos nossos corações nessa tarde, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, Pai. Me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Da paz do Senhor Jesus a todos, amém. Chegou o momento da palavra e espero que nesta tarde a palavra do Senhor fale ao seu coração, porque ela falou primeiro comigo e tenho certeza que vai falar a vocês também, amém. E nós estamos aqui apenas para obedecer. Quando Deus mandar, que a gente venha obedecer, amém? Vou fazer uma pequena oração antes. Enquanto eu oro, você vai abrindo a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, que Naldem já fez a metade da minha pregação, no início, né, do culto. Mas você vai abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, mas a palavra de Deus, a cada vez que a gente vai, assim, mastigando, né, vai remoendo, a gente vai aprendendo mais, né? Pai, em nome de Jesus, meu Deus, graças te dou, meu Pai, por mais este momento, Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, que estou aqui neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desde já estou aqui, Senhor, para te pedir perdão. Que tu venha, meu Deus, em nome de Jesus, desde já me limpando, me lavando, me purificando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, Senhor, eu só te peço que eu seja um vaso usado nas tuas mãos. Em nome de Jesus, e que tudo que eu aprendi de ti, Senhor, através dessa palavra, meu Deus, o que veio a mim entender, que eu venha, Senhor, passar para a tua igreja, Senhor, e eles recebam, Senhor, da mesma forma, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, e que nenhum de nós venha sair daqui, Senhor, da forma que entramos, até porque eu não sei o coração de nenhum deles que aqui estão, Senhor, mas tu sabe, tu conhece, tu sondas, tu sabe a necessidade de cada um, meu Deus, e que tu venha preencher o vazio, o coração de cada um, meu Deus, que aqui está, através da tua palavra, que eu apenas seja instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos já abriram a sua Bíblia no capítulo 18. Vocês crêem que Jesus pode transformar as nossas vidas? Você crê que Jesus pode refazer a sua vida, assim como nós louvamos nessa tarde? Acredito que cada um de nós que nós estamos aqui, nós cremos que Ele tem poder para fazer mais do que aquilo que a gente pensa, porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso supridor, Ele é o nosso consolador, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus que traz a luz sobre os nossos caminhos. Por isso nós estamos aqui, para juntos ouvir e obedecer a palavra do nosso Deus. E Deus fala a mim e fala a você nesta tarde, através desse livro, né, do profeta Jeremias,
que todos acredito que já abriram no capítulo 18. E eu vou ler do verso 1 até o 6, que diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Acredito que todos vocês que estão aqui já conhecem essa palavra tão conhecida através da palavra que nós lemos, através dessa canção, através desse louvor, né, que é bem conhecido. E acredito que todos aqui já é cristão, só que estamos em número de poucas pessoas, mas os que aqui estão, acredito que todos são cristãos, né, e que crê que Deus é esse oleiro, né? E crê também que nós somos barro. Então, nessa tarde, a palavra do Senhor diz, logo no início, diz que a palavra do Senhor foi a Jeremias, né? E disse o quê? Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Em outras traduções, levanta-te, levanta e desce até a casa do oleiro. Se ele está mandando levantar, é porque está sentado, né? Está num estado de comodismo e Deus vai até ele. Deus foi até Jeremias, né? E falou isso para ele. Mas eu faço uma pergunta nesta tarde: será que Jeremias, ele como cristão, como um profeta, um homem de Deus, será que ele estava precisando ir lá, descer lá para a casa do oleiro? Eu acredito que ele não estivesse precisando. Talvez ele nem estivesse necessitando. Ele como profeta, como homem que já servia a Deus, mas Jeremias, ele se dispôs, ele se levantou e desceu. A palavra não diz que ele subiu, ele desceu. Ele foi até lá. Né? A palavra diz que ele foi até lá. Ou seja, nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar uma atitude para quando Deus disser assim, levanta e vai e desce, a gente, nós como cristãos e filhos de Deus, nós temos que obedecer. E Jeremias, ele foi e desceu à casa do oleiro, não apenas só por ele, mas como Naldinho já relatou aqui, ele foi para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e para que ele levasse a palavra ao povo de Israel. Que o povo de Israel era um povo que estava quebrado, era um povo que estava despedaçado, era um povo que era desobediente, era um povo que aos olhos humanos, vamos dizer assim, não teria mais jeito. Mas Jeremias foi para ouvir a palavra de Deus e ir até o povo de Israel, para que eles fossem consertados, para que eles se convertessem, que era isso que Deus queria, era que houvesse uma conversão no coração daquele povo. E nessa tarde eu falo para nós, para mim, primeiramente, meus amados, e para toda a igreja, que quando nós ouvir a voz de Deus, a gente não venha desobedecer, e a gente venha obedecer. E a gente se levante, saia do nosso comodismo e vá até lá. Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, é triste dizer, mas muitas pessoas estão tão acomodadas
que eles não se levantam para ir até lá. Vamos dar um exemplo, que a casa do oleiro seja a igreja, que lá Jeremias foi para ouvir a palavra de Deus, e ele ficou lá observando aquilo que o oleiro estava fazendo. Ele estava observando, e o oleiro, ele não convidou Jeremias, não chamou Jeremias para descer e ir até lá. Ele não disse que quando chegasse lá queria ajuda dele, não. Ele não chamou Jeremias, não foi para lhe ajudar. Até porque trazendo para Deus, para nós não precisamos ajudar a Deus em nada daquilo que Ele está fazendo em nossas vidas. E muitas vezes nós colocamos algo, nós até descemos, nós até colocamos os nossos pedidos, as nossas orações diante de Deus e vamos até lá, mas muitas vezes nós queremos ajudar a Deus nas nossas decisões. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar o trabalhar de Deus, né, em nossas vidas. Mas na vida de Jeremias, acredito que fosse bem diferente. Ele estava ali para ouvir, ele estava ali porque obedeceu à voz de Deus e ele desceu até aquele lugar. E ele foi até aquele lugar. Ele foi até a casa do oleiro, ou seja, o oleiro estava trabalhando lá em sua casa. Não está dizendo que o oleiro foi até lá na casa de Jeremias. Então, isso quer dizer para nós que nós temos que se descolar daquilo que nós estamos apegados. Nós não olhar para o sol quente, não olhar para a chuva, não olhar para a dificuldade, não olhar para aquilo que está querendo nos atrapalhar, para que a gente vá até Deus, mas que a gente tome essa decisão, que a gente tome uma posição em nossas vidas, para que a gente possa estar na presença de Deus. Para que a gente possa estar buscando o nosso Deus. Porque se a gente não obedecer, quando a gente não obedece, a gente vai sofrer as consequências da desobediência. A desobediência nunca levou ninguém à vantagem. A desobediência só levou, nós só temos prejuízo quando a gente desobedece, principalmente a Deus. Não é verdade? Então, nós nessa tarde, nós vamos aprender mais um pouco dessa palavra, da palavra do Senhor, que no versículo ele desci, e ele desceu, né, à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Eu não entendo muito bem, né, porque não era no tempo de nós. Acredito que hoje, para amassar o barro, né, que hoje para trabalhar nessa área, acredito que hoje é tudo, né, no movimento não é mais abraço de homem, né, sempre tudo é tudo como é que se diz? Na tecnologia, nas máquinas, mas naquela época era abraço, né, e diz o seguinte, como a palavra de Deus nos ensina através dessa palavra, através desse exemplo que nós ouvimos através desse relato, como nós fomos à célula essa noite e falamos que a palavra foi sobre parábola. Quero que você entenda que também isso aqui é uma parábola, que nós também podemos trazer para a nossa vida, amém? Porque a Bíblia, ela sempre fala em parábola, né? E a gente observa aqui na palavra do Senhor, como diz, aqui falando sobre as rodas, num eixo vertical, havia duas pedras circulares. A inferior era girada pelo pé do oleiro, fazendo com que a superior também girasse. O barro era colocado na roda superior. Ou seja, ele estava trabalhando com as mãos, fazendo o jarro, fazendo e também com os pés, né? Trabalhando. Ou seja, isso quer dizer que Jesus não mede esforço para trabalhar por mim e por você. E quando nós nem pensamos que Deus está trabalhando na nossa vida, é porque Ele trabalha em silêncio, meus amados. Amém? Você crê nisso? Muitas vezes nós achamos que Deus não está trabalhando. Muitas vezes nós chegamos para alguém: ei, e aí, fulano, como é que está? Ei, e aí, como é que está a tua vida? Ei, e aí, como é que está aquele negócio? Ei, e aí, como é que está? Muitas vezes a gente diz assim, até um pouco dizendo: Deus está trabalhando. Vocês já ouviram isso? Deus está trabalhando. Mas será que você está crendo mesmo nesse serviço de Deus? Será que nós estamos crendo mesmo que Deus está trabalhando
naquilo que nós queremos, naquele objetivo, naquele nosso objetivo, ou naquele negócio, ou naquilo que você deseja? Será que você crê mesmo, né? Ou na vida do seu filho, na vida do seu esposo, da sua esposa, do seu parente? Será que você acha que não vai ter mais jeito daquilo? Ou você crê verdadeiramente que Deus está trabalhando? Meus amados, Deus está trabalhando a nosso favor, porque a palavra de Deus, ela não mente, né? E Jeremias desceu à casa do oleiro e encontrou ele sobre as rodas, como eu li aqui. Isso ensina que Deus está trabalhando na minha e na sua vida em todo momento. E nós jamais podemos colocar nossas decisões, jamais nós podemos decidir algo sozinho em nossa vida, de nós mesmos, ou querer fazer algo com a força do nosso braço, antes de consultar esse Deus. Antes de nós consultar, nós como barro, nós temos que consultar esse oleiro, cada dia da nossa vida, para que a gente só faça alguma coisa quando a gente sente paz no nosso coração, porque Ele é o Deus que é quem nos ensina a caminhar. Ele nos direciona pelo caminho certo, como nós tomar as nossas decisões certas. É Ele que nos orienta e que a gente não venha tomar a frente dEle em nenhum momento de nossas vidas, porque, como eu já disse, nós só vamos quebrar a cara se a gente fizer de nós mesmos. Em Isaías 64, versículo 4, diz o seguinte: porque desde a antiguidade, em outras traduções também diz desde o começo do mundo. Isaías 64, 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Não existe outro Deus, não existe ninguém que trabalhe, que trabalhe para conosco, para querer o nosso bem. Não existe outro Deus além desse Deus que nós servimos, desse Deus que nós dispusemos hoje de sair de casa com calor, nos abanando para vir até aqui, a este lugar, para ouvir a palavra dEle, para ouvir os ensinamentos dEle. Não existe outro Deus além desse que nós servimos. Por mais que as pessoas tenham creiam em outras coisas, creiam em outros deuses, mas não há outro Deus além desse Deus que nós servimos hoje, esse Deus que nós cremos que pode fazer milagre em nossa vida. Amém? E mais adiante no versículo 8 do capítulo 64 de Isaías diz: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra de Tuas mãos. Ou seja, nós somos obra-prima, feita das mãos desse oleiro. Cada um com suas diferenças, cada um do seu jeito, Ele fez cada um conforme o seu querer. Ele fez cada um de nós, um de olho preto, outro de olho azul, outro de olho verde, um baixo, um alto, cada um Ele fez com carinho, Ele fez com amor. Nós somos obra-prima, nós somos feitura de Deus. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, e é esse Deus que nós servimos. Amém? Esse Deus maravilhoso que nós servimos. Voltando para Jeremias, é interessante que nós, como vaso de barro, nós não podemos, né? O vaso, ele não se conserta sozinho. Por isso que nós precisamos sair do nosso, como eu já disse, do nosso comodismo, do nosso eu, e descer à casa do oleiro. Porque nós, como barro, que somos feitos o jarro, né? Que nós, como trazendo para a nossa vida, né, espiritual, nós não podemos se consertar sozinho. Da mesma forma, o jarro, ele não se conserta sozinho, o vaso, ele não se conserta sozinho. É impossível, né, o vaso se consertar por si só, porque não somos capazes de fazer nada sem a ajuda do nosso Deus. Sem Ele trabalhar, né, no nosso coração,
E se não for pelo poder do Espírito Santo, nós não podemos fazer nada sozinho. Porque Deus, sem nós, Ele é Deus, mas nós, sem Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada. E por isso que nós não podemos fazer nada com as nossas próprias forças. Em 2 Coríntios 12, 9, o versículo 12, 9 diz que a graça de Deus nos basta e ela se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso, meus amados, que nós jamais em nenhum momento de nossa vida nós podemos deixar de servir esse Deus. Porque tem muitos momentos em nossa vida que nós nos encontramos tão fracos, tão abatidos, tão desanimados, não temos força de se levantar para ir até a casa do oleiro. Mas a palavra do Senhor diz que Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele é o nosso Deus que nos fortalece nas horas que nós estamos fracos. Ele é o Deus que nos traz a paz no momento de tribulação. É Ele que traz alegria na hora da tristeza. E é esse Deus que nós servimos, que nós nos alegramos por ter Ele em nosso coração. Interessante também que o oleiro trabalha o vaso de dentro para fora. Ele está trabalhando ali, alisando, e eu observando, né, pesquisando e observando, quando essa parábola, essa comparação de nós com o vaso, ele trabalha o vaso de dentro para fora. Da mesma forma, é Deus que trabalha no nosso coração. Ele trabalha no nosso interior. Não é por fora, no exterior. Ele vem trabalhando de dentro para fora, no nosso interior. Porque do nosso interior é que surge, né, as coisas boas e as coisas ruins. E Deus é tão bom que Ele vem trabalhando de dentro para fora, né? Por dentro de nós, e para poder nos moldar. Só basta nós dar a oportunidade para que a gente seja moldado, para que a gente seja refeito. Nós, como um vaso de barro quebrado, destruído, chegar nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Jeremias estava ali observando o oleiro trabalhar, e aconteceu que o vaso quebrou. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. A palavra de Deus não diz que ele caiu no chão para poder se quebrar. Ele quebrou-se na mão do oleiro. E Jeremias pode ter pensado o quê? Será que ele ali, acho que aquele ali não tem mais jeito, né? Porque se quebrou-se nas mãos do oleiro o vaso. Mas ele amassou e desmanchou e fez o vaso. Ele refez o vaso. Ele não desistiu. Poderia até Jeremias pensar: será que ele vai desistir? Porque ele já trabalhou tanto, já teve tanto tempo aqui observando esse homem trabalhar, e o vaso se estragou na mão dele. Nós desistimos fácil, meus amados. Por qualquer coisa nós desistimos. Muitas vezes a gente peleja, trabalha numa coisa, e muitas vezes nós não temos paciência. Eu não tenho paciência para nada, não tenho paciência para isso, não. E eu não vou mais tentar. Ainda bem que Deus não pensa dessa forma conosco. Porque quando a gente pensa que uma coisa não tem mais jeito, quando a gente pensa que não tem mais solução, Deus traz a solução, meus amados, amém? Ele não desiste de mim, nem desiste de você. E que somos coração duro, que nós somos pessoas difíceis. Porque nós não temos paciência com nossos irmãos, e Deus tem tanta paciência conosco. Ele diz: eu vou refazer, eu vou fazer, eu vou reconstruir. E Ele teve a paciência de moldar, de fazer, começar tudo de novo. E muitas vezes nós estamos quebrados, mesmo estando diante nas mãos de Deus, estando na igreja, mas Deus, Ele está ali a peleja, porque a palavra de Deus diz que Ele trabalha, Ele trabalha na nossa vida. Amém? E isso é muito interessante para nós nessa tarde, meus amados, nós aprendermos que nós somos barro e estamos na mão da pessoa certa, que é o oleiro que nos conserta. Nós precisamos, tem algo na nossa vida que ainda precisa ser consertado? Tem, acredito que todos nós ainda tem algo na nossa vida, que mesmo que você acha que seja simples, mas ainda precisa Deus refazer.
Mas para isso nós temos que dar oportunidade, para isso nós temos que se levantar, para isso nós temos que se dispor a deixar Deus fazer a obra na nossa vida, porque Ele só faz a obra na vida de alguém se alguém se levantar e for até Ele, e ir até lá. Ele não é o Deus que trabalha a domicílio. Ele não vai na casa lá, não. Muitas vezes as pessoas estão lá ligadas numa televisão, sentadas num sofá ou então num celular e está esperando Deus trabalhar. E está observando Deus trabalhar de onde? Você tem que ir até a casa do oleiro. Você tem que ir até lá. Não fique fazendo a vontade de Satanás, de não sair do seu lugar para buscar a presença de Deus. Porque hoje nós vemos muitas pessoas dessa forma, colocando muitas desculpas. Tudo é motivo para não ir para a igreja. Tudo é motivo. E a gente fica olhando assim, muitas palavras, mas tanta coisa, meu Deus, desfarrapada, que as pessoas, tanta desculpa desfarrapada, porque não está com ânimo, não tá mais esse desejo, mesmo que ouça a voz do Senhor, mas eles não se levantam para ir até Ele. É triste, mas é a verdade. O vaso endurecido, a palavra de Deus diz, o vaso, anotei aqui, o vaso endurecido, ele não é moldado. Porque para amolecer, para amolecer o barro, precisa jogar água para poder ficar da forma correta para trabalhar. Tem pessoas de coração, como eu acabei de dizer, coração duro, que não aceita ser moldado. É difícil para a gente até falar da palavra do Senhor para eles, né? É difícil ensinar quem não quer aprender. E muitas vezes nós falamos com pessoas, nós pelejamos até para ter um momento, para encontrar uma brecha, uma oportunidade para falar da palavra de Deus para essas pessoas. E muitas vezes elas não dão ouvido, muitas vezes ela muda o assunto porque não quer ouvir, porque não quer aprender da palavra do Senhor, não tem o coração endurecido. E em Hebreus 3:8 diz: um coração endurecido é um impedimento para ouvir a voz do Espírito Santo. Realmente, um coração endurecido é um coração que impede de ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque quando as pessoas estão com o coração duro, muitas vezes não quer mais nem dar, não dá nem que não. Foi comentado essa noite na célula, de pessoas que já esteve na igreja, de pessoas que já conheciam a palavra e hoje saiu da presença de Deus, e quando vai se falar de Deus para ele, o pastor mesmo deu esse exemplo, quando vai falar de Deus para ele, ele já não acredita mais, não quer mais saber, e isso fica muito difícil para a gente, mas para Deus ainda não é impossível. Ele pode quebrar, pode amassar e fazer outro. Para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível, amém? E a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela edifica, é uma palavra que nos traz ânimo, é uma palavra que faz, mesmo que a gente esteja triste, mesmo que a gente esteja desanimado. Como eu disse no início, eu não sei como foi que você entrou nesse lugar, mas esse é o lugar certo para você estar aqui, amém? Esse é o lugar certo para que nós possamos estar aqui. Porque Ele é o Deus que pode nos refazer. Pode estar quebrado, a gente pode estar quebrado, pode estar espedaçado, mas Ele é o Deus que Ele nos refaz, como essa canção que Naldinho tocou. Mas nessa canção ela diz também que a gente quer ser como Jesus, né? Mas para a gente chegar, pelo menos a gente nunca vai ser igual a Jesus. Nós temos que fazer como Jesus quer que a gente faça. Primeiramente, obedecer, fazer a vontade dele, para que ele venha nos moldando, para que ele venha nos tratando, porque a palavra de Deus diz, assim como no versículo 6 diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Nós somos o Israel de Deus nesse dia de hoje, meus amados. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que você venha crer nesta tarde, que nós somos apenas barro e precisamos de ser moldado a cada dia de nossa vida. Você fala, eu já sou cristão, eu já leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Mas não é só isso que faz você para entrar no céu, não.
Oh, canção linda é essa, além do Rio Azul, para a gente provar dessas coisas tão lindas, rua de ouro, de cristais, lugar que não há choro, lugar que não há dor, lugar que não há tristeza. Para a gente provar disso aí, nós precisamos fazer por onde, não é de qualquer forma. Se cada um de nós pensasse bem direitinho no nosso interior, se cada um de nós colocasse na nossa mente o que precisa a gente fazer para que a gente venha desfrutar desse lugar. Nós dizíamos assim, eu vou fazer por onde para ir para este lugar. Porque é um lugar muito bom, é um lugar que você não vai mais se lembrar de nada desse mundo, porque lá já tem de tudo que é bom. Mas eu vou dizer para você nessa tarde, é um convite, né, para que o povo submeta, né, a um processo de tratamento, né, para que seja mudado, para que a gente possa desfrutar daquilo tudo que Deus tem preparado para mim, para você, porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, amém? Que você nessa tarde possa colocar isso no seu coração, que você nessa tarde, você veja, a partir de hoje eu vou ler mais essa palavra, meu Deus. Eu estou precisando, meu Deus, de ser refeito. Eu estou precisando que tu venha me refazer, Senhor. Eu estou precisando que tu venha tratar de mim nessa área, Senhor. E eu quero, meu Deus, estar na tua presença. Eu quero, meu Deus, estar nas tuas mãos. Eu quero, meu Deus, quando chegar meu dia e minha hora, eu já ter a certeza para onde eu vou. Porque muitas pessoas estão na igreja, mas dizem, mas quando eu morrer, só quem sabe é Deus para onde eu vou. Diz que ainda não sabe, então vamos ter essa certeza, meus amados, mas para a gente ter essa certeza, vamos aceitar o processo, vamos aceitar, porque se nós não passar pelo processo, se nós não passar por tudo aquilo que a gente precisamos, para poder, vamos deixar Deus nos refazer. É esse o pedido que eu faço para a igreja nessa tarde, amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem, que desde o início do culto foi isso que a gente já ouviu. Acredito que Deus tenha falado ao seu coração, porque a mim Ele me falou. Nós precisamos se consertar, meus amados. Ninguém de nós aqui é perfeito, nós precisamos descer a casa do oleiro a cada dia da nossa vida. Aceita o chamado dEle, aceita o mandado dEle, não desobedece a Ele não. Porque se nós desobedecer, como eu já disse, nós vamos sofrer e nós não vamos se dar muito bem, amém? Que você possa ficar de pé no seu lugar nesta tarde e vamos ouvir essa canção mais uma vez. Vocês estão... Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver a tua. Oleiro, me refaz. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo o raso pra ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quer pra mim quantas vezes quiser. Abra a tua boca e pede para o Senhor te refazer nesta tarde, meu irmão. Me refaz. Fala isso de todo teu coração. Me refaz. Nos arrepender, Deus. Me refaz. Me refaz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero
Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, coloco-me, Senhor, diante da Tua presença. Coloco, meu Deus, a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Que a Tua igreja, que o Teu povo, Senhor, se disponha, meu Deus, a ir até a Tua presença, meu Deus. Que cada um de nós sinta o desejo de ser refeito, meu Deus. Que cada um de nós sinta o desejo de ser transformado, meu Deus. Que cada um de nós, Senhor, sinta o desejo de ser moldado, meu Deus, pelas Tuas mãos, Senhor. A Tua palavra nos garante, Senhor, que Tu estás já trabalhando, Senhor, na olaria. Que nós possamos, meu Deus, ir à olaria de Deus, para que nós, como barro, meu Deus, possa ser transformado em um vaso de honra, Senhor. E não, Senhor, que a gente venha permanecer como vaso de desonra, Senhor. Que nós, como igreja, Senhor, e vaso na Tua casa, meu Deus, que nenhum de nós, Senhor, seja olhado, meu Deus, como um vaso quebrado, como um vaso de desonra, como um vaso, meu Deus, que vem envergonhar a Tua igreja, Senhor. Mas que nós possamos estar na Tua presença, estar no Teu altar, meu Pai, cumprindo, Senhor, com aquilo que Tu queres que a gente faça, meu Deus. Transforma, meu Deus, o Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faz isso. A Tua palavra, Pai, nos diz, nos ensina, Senhor, que tudo, Pai, que a gente pedir a Ti, a peça no nome de Jesus nesta tarde. Eu Te peço, meu Deus, no nome de Jesus, meu Deus, vem fazendo, Senhor, o melhor para nós, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Vem nos transformando a cada dia, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, de estar, Senhor, nos humilhando na Tua presença todos os dias, Senhor. Nós temos que estar observando mais, meu Pai, na Tua palavra, Senhor. Que nós temos mais de estar nos alimentando, meu Deus, naquilo que nos ensina, meu Deus, a ser fiel. Naquilo que nos ensina, Senhor, a ser um filho obediente. Naquilo que nos ensina a ser um cristão verdadeiro, meu Deus. E que nós possamos, Senhor, ser vaso de honra, não só dentro da igreja, mas quando passarmos, meu Deus, dessas portas para fora, Senhor. Seja na nossa casa, seja na rua, seja no trabalho, seja onde a gente estiver, meu Deus. Que nós possamos ser diferente, que as pessoas olhem para nós, meu Pai, e nos reconheçam que nós somos verdadeiro um vaso de honra, Senhor. Que a gente não venha envergonhar o Evangelho em nenhum lugar onde a gente estiver, Senhor. Nos transforma, meu Deus, nos liberta daquilo que não presta, meu Deus. Tira de nós, meu Deus, aquilo que ainda tem em nós, aquilo que nós ainda estamos apegados, meu Deus. Porque é aquilo que não edifica, Senhor, que venha sair de nós, meu Deus. E nós queremos, meu Deus, ser transformado pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem fazendo de nós, Senhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, assim que eu Te oro, meu Deus, assim que eu Te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para o alto. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com nós todos os dias, desde agora e para todos sempre. Amém.